Olá, sejam todos bem-vindos ao Maya Linux. Nessa série de videoaulas de Python, né, e conceito, onde a gente vai criar uma calculadora para literalmente colocar aqui no meu sistema, porque eu, quando eu buildei aqui, deixa eu ver, o MayaCalc, que é uma calculadora feita com Python, eu buildei ela numa versão diferente da do glibc, tá? Eu buildei numa versão mais atualizada, tá? E aqui no Debian, como o meu remaster é baseado no Debian instável tá com uma biblioteca da glibc muito antiga, ok? E sendo assim, então eu não consigo executar esse meu programa em Python, beleza? Portanto, então a gente vai estar fazendo aí uma calculadora no Python. No vídeo anterior, a gente viu um pouco sobre a sintaxe do Python, né, como o Python funciona, a gente viu as variáveis, a gente viu o for, né, a gente viu o while, beleza? Como ler, escrever, printar alguma coisa na tela, beleza? No console. Nesse vídeo, eu vou estar falando um pouco sobre módulos, tá? E classes, e funções também. Um dos assuntos mais importantes aqui no Python, tá? Eu vou estar esclarecendo isso como funciona nesse vídeo, para que nos próximos vídeos que a gente for fazer de fato o projeto aqui da calculadora, vocês saibam como e por que alguma coisa está funcionando da forma como tem que funcionar. Beleza? Não sei se ficou meio claro, mas vai ficar bem claro quando começar a fazer de fato, tá? O programa. Beleza, isso aqui eu posso pagar, que é do vídeo anterior, ok? Eu sempre saio do modo de virtualização, tá? Eu expliquei sobre a importância de criar um ambiente virtual no Python para criar um programa, ok? Tá no primeiro vídeo. Então eu vou voltar para essa virtualização com esse seguinte comando aqui. Beleza. Já tô no. Eu já coloquei meu programa aqui numa jaula, basicamente. E aqui então, eu não. Tudo que eu fizer de programação no Python, eu não vou afetar meu sistema original. Para isso que a gente faz o comandinho ali. Qualquer dúvida, é só assistir o primeiro vídeo dessa série aqui. Bom, o que é módulos? O que são classes, beleza? Logo de cara eu já vou dar uma dica para vocês, tá? Eu entrei no meu site, catálogos, e vou vir aqui no UpBGE. O UpBGE é uma engine baseada no Blender, tá? Quando surgiu o Blender, existia a Blender Game Engine, que esse era o conceito, né? O liquidificador ali com uma engine embutida dentro. E a gente conseguia fazer jogos tipo Nintendo 64, tá? Naquela época. Uh, Hoje em dia, os dois projetos se separaram, ficando apenas a Blender Foundation e o UpBGE como sendo um serviço à parte do Blender, ok? Então, um pessoal ficou com o Blender, o outro pessoal ficou com a UpBGE. Tudo que é lançamento, eles trazem no UpBGE, testam no UpBGE, aí eles gostaram do lançamento e tal, e aí eles implementam no Blender, beleza? Só que o UpBGE é onde a gente consegue criar os nossos jogos utilizando o Blender, basicamente, ok? Nessa função, então, foi criado bastante documentação, tá? Eu vou clicar aqui em cima, vou ir para o link do site do UpBGE. O UpBGE é fantástico, tá? Se a gente vir aqui em documentação, a gente vai ter vasta documentação do Blender. E vindo aqui, ó, no, no Blender, no Python em si, na API do Python, se vocês verem aqui, vocês vão ter vários tipos de programação, né? Pro 2.5. Eu quero achar aqui o 3, deve ser esse aqui. Vou clicar aqui em cima, isso, 0.3. Aí, beleza. Uma das coisas nas quais eu me perdia muito no começo,
é essa questão aqui de módulos, tá? Reparem que a gente tem uma nomenclatura aqui esquisita, bpy.data, bpy.msgbus, bpy.ops. Eu ficava pensando, mas que negócio é esse aqui? Ok? Imagina o seguinte aqui, pessoal, tá? O módulo é um arquivo, tá? É literalmente um arquivo. A parte como se fosse o header na programação em C, a gente tem os arquivos header, tá? .h, por exemplo. Eu vou abrir aqui o diretório, quero ver se eu consigo achar lá para vocês, para mostrar para vocês, que a gente consegue criar uma classe em C++ ou em C, e embutir no código C, né, um arquivo à parte, para dividir o processo da programação. Esse é o conceito já de classe, né, a organização do nosso código. Quanto mais organizado, é possível se dizer então que a gente fez um código muito bem estruturado, basicamente. Bom, eu vou vir aqui, deixa eu me lembrar aqui, vou vir no lib, não, vou vir aqui no usr, include, tá? Aqui a gente tem as bibliotecas famosas do C, ok? Então aqui a gente tem io.h, né? A mais famosa de todas aqui, basicamente aqui, que dá o start na programação em C, stdlib e stdio. Vamos buscar elas aqui, ó. Stdio, biblioteca de entrada e saída, e stdlib.h, que são as bibliotecas que a gente já inicia no C com essas duas bibliotecas, beleza? Essas duas bibliotecas aqui, a gente pode dizer que elas são módulos, beleza? Dentro desses módulos, dessas bibliotecas, se eu abrir aqui, a gente vai ter funções e variáveis, tá? Ó, a gente tem várias funções, um começo, meio e fim, beleza? Essas funções, aqui dentro desse módulo, a gente consegue simplesmente chamar lá dentro do nosso código, apenas importando essa biblioteca com o include, ok? Então a gente cria um include na programação em C e importa essas bibliotecas, tá? Quem usou programas em C mesmo, né, fez algum programa em C, sabe como é que funciona muito bem essa história de importar, tá? Aqui a gente tem a biblioteca de matemática, por exemplo, .h, tá? Isso no C, tá? Esse arquivo, essa biblioteca de matemática, também pode ser considerado um módulo, tá? Na linguagem C, pensando de forma como se eu estivesse no Python, tá? Relacionem essa situação. Essa biblioteca aqui é um arquivo. Dentro desse arquivo, a gente também vai ter, pode ter outras bibliotecas, tá? A gente vai ter funções e vai ter variáveis, tá? Aqui a gente pode definir vários valores, beleza? A gente pode definir vários valores, várias variáveis, tá? Para poder utilizar lá no nosso código principal. Esse é o conceito de módulo. Quando a gente usa um módulo, ou quando vocês ouvirem falar em módulos no Python, ok? Exatamente como acontece aqui. Por exemplo, eu tenho um arquivo que é o módulo bpy, e dentro desse módulo a gente tem uma classe utils. Dentro dessa classe utils, a gente tem funções e variáveis que vão nos ajudar a criar, por exemplo, um addon. Porque essa parte aqui de bpy, ela é para a gente criar um addon dentro do Blender, beleza? Para a gente
conseguiu criar um negócio aqui, a gente quer automatizar o nosso Blender, modificar o Blender, porque o Blender é open source e a gente consegue fazer isso através dessa biblioteca ou através desse módulo BPY. Dentro do módulo BPY, a gente tem uma classe chamada Utils. Dentro da classe Utils, a gente tem funções e variáveis, beleza? Que vão compor aí o nosso código oficialmente, beleza? Aqui dentro, aqui na parte da lógica, tá? A gente tem módulos que vão ser de grande ajuda, tá? Para nossa game engine, tá? Aqui, assim como aqui no BPY, se lembre que eu falei no vídeo anterior que a gente pode ter um arquivo dentro de outro arquivo, um arquivo chamando outro arquivo, que pode ter uma classe, que pode estar dentro de uma função. Bom, isso tudo rola aqui dentro aqui da Game Engine de módulos, beleza? Funciona a mesma coisa aqui no BPY, tá? Eu dei o conceito simplificado. Aqui é BPY módulo, context, por exemplo, seria uma classe, beleza? Porém, a gente também pode ter um arquivo de módulo, dois módulos em um só, por exemplo. Comum nesse caso aqui deixa eu ver, do events, por exemplo, né? A gente pode ter um módulo BGE. Dentro do BGE, a gente pode ter um outro módulo chamado events. Dentro desse events, a gente pode ter uma classe ou várias classes que vão fazer referência a eventos, tipo do teclado, né? A gente tem uma classe do teclado, a gente tem uma classe do mouse, a gente tem uma classe do touchscreen, coisa e tal, entendeu? Constraints aqui trata de física no UpBGE, então a gente vai lidar com classes e funções e variáveis da física, beleza? BGui aqui se trata da interface gráfica do UpBGE, ok? Rasterizer aqui, render, significa, por exemplo, fonte, texto, né, aparecendo na tela. Logic é em relação à programação e blocos lógicos. Beleza? Se eu clicar em cima de alguma coisa, eu quero que ele vá para algum lugar. Então, essa parte está embutida aqui junto na Logic. Beleza? Enfim, é apenas algumas explicações úteis. Agora a gente vai ver isso na prática, tá? Como funciona a questão do módulo ou biblioteca, mas no Python o correto é chamado de módulo, tá? E as classes. Como a gente, qual é a importância de importar o módulo para dentro do nosso código Python, beleza? Vamos ver como é que isso funciona agora aqui na prática. Eu já estou no modo virtual. Se eu estou no modo virtual aqui, então eu já englobei meu código localmente aqui e tudo que eu fizer aqui dentro da programação do meu código vai ficar dentro dessa pasta base teste, beleza? Sem afetar o meu sistema original, beleza? Bom, a gente tem então um arquivo aqui chamado main. Digamos que esse vai ser nosso main principal, basicamente, beleza? Todo programa tem um main principal. Aqui no Python a gente tem um arquivo. Como eu defino que esse main vai ser o main principal, ok? Já envolvendo a classe, então essa vai ser minha classe principal, main. A classe onde eu vou executar os programas, basicamente, ok? Para isso a gente vai escrever o seguinte aqui, ó, tá? A gente vai dizer, vamos criar uma classe. Essa classe vai ter o nome de main, tá? Eu abro parênteses, dois pontos. Abaixo dessa classe main, então a gente precisa ter um construtor e depois a gente precisa definir
esse arquivo como sendo um único main no nosso código inteiro, ok? Para ser executado. Ou seja, se houver outros programas e a gente fazer um encadeamento de código, que é por isso que a gente usa a classe, beleza? Para organizar o código, a gente precisa ter um main apenas, um arquivo principal, ok? Tudo, em qualquer programação, em qualquer classe, a gente tem um construtor, basicamente, tá? O construtor, ele é gerado quando a gente instancia uma classe, mas o construtor, ele tem que existir na classe, em qualquer classe, para poder, para a gente poder instanciar essa classe, ok? Isso aqui no Python é essencial, tá? Nas outras linguagens de programação, por exemplo, Java ou C Sharp, a gente pode negar a existência do construtor. Aqui no Python, por questão de organização, ele já nos induz a fazer isso quando a gente vai criar nossas classes, tá? Por quê? Porque a gente usa aqui parâmetros internos para tornar nosso código acessível para outros arquivos, beleza? Seja externo ou interno. E a gente usa o conceito do self, o parâmetro self, para que a gente possa ler o código, ou seja, a gente possa fazer variáveis privadas e que só sejam liberadas se eu instanciar a minha classe. Então, eu preciso ter o construtor passando um parâmetro self, já logo no início, para que isso seja possível. Lembrando que a gente não tem, a princípio, o conceito aqui de get e setters, beleza? A gente vai criar esse conceito do zero. E no Python é feito por padrão, dessa forma aqui como eu vou fazer, beleza? Então, para definir o construtor, a gente vai colocar aqui, vai chamar uma função. Para declarar uma função, a gente chama a nomenclatura chamada def, beleza? Ele já vai aparecer aqui para nós aqui como uma dica, beleza? A gente vai dar um espaço. Para declarar agora o construtor da nossa classe, a gente vai colocar underline, underline, init, underline, underline, beleza? Reparem que ele já criou o construtor aqui para nós. O que isso aqui significa? Ok? Esse pass, como vocês viram no vídeo anterior, ele serve apenas para fechar o bloco de código, ok? Porque se eu tirar esse pass aqui, ele vai ficar com erro. O código vai ficar em aberto e vai dar erro quando eu for executar. Para evitar isso, então, a gente utiliza o pass para dizer, olha, a linha de código acabou aqui, beleza? Não tem mais nada depois disso. É para isso que serve o pass, ok? O self, a gente está passando aqui pelo construtor porque esse construtor chamado init, que é um padrão do Python, tá? Ele vai ser chamado quando a gente for instanciar a nossa classe em outros arquivos, por exemplo, tá? Quando a gente for chamar, instanciar a classe, ele vai executar esse cara aqui. O self a gente usa como parâmetro como se fosse para declarar variáveis privadas, tá? Para poder acessar uma variável privada, a gente precisaria dos setters e getters. Nas outras linguagens de programação, aqui a gente utiliza o self, beleza? Então, se eu quisesse, por exemplo, aqui, criar uma variável nome, eu poderia até colocar assim, por exemplo, nome, tá? E umas aspas duplas em branco. Poderia, porém, dessa forma, eu não teria acesso a outras partes das funções, tá?
esse nome aqui estaria localmente embutido no meu código. Eu não conseguiria manipular essa informação dentro do código do Python, tanto aqui numa mesma classe, quanto em outros arquivos. Para poder manipular a informação de forma correta aqui no Python, a gente utiliza o conceito de self, que ele vai sempre passar por parâmetro, tá? Seja aqui no mesmo arquivo ou em outro arquivo externo, beleza? Ok, então a gente teria aqui o self para criar uma variável, ponto, nome, ok? Se eu deixar assim vai dar erro, porque ele não conhece ainda o que é essa variável nome, e eu vou dizer que ela vai ser uma variável em branco, ok? Ou eu posso, por exemplo, dar um nome de Eduardo, exatamente como no esquema anterior, beleza? Bom, eu também poderia passar por parâmetro no construtor quando eu for instanciar, por exemplo, uma nossa classe lá, eu posso instanciar a classe dessa forma assim, tá? E chamar a nossa classe dessa forma, beleza? Porém, eu estou dentro da classe, então ela não vai instanciar a própria classe, porque ela não é estática. Bom, a gente instancia fora da nossa classe, ok? Quando a gente instancia a variável, a gente chama isso aqui variável de classe, tá? Porque a gente chama a nossa classe. O que é a nossa classe? É como se fosse categoria, tá? Só que nesse caso, a nossa categoria principal aqui se chama main. É onde tudo vai ser executado, ok? É a linha de origem principal do nosso código, o main. E aqui, a gente está instanciando essa classe, tá? A gente está iniciando essa classe para uso no nosso código. Esse abre parênteses e fecha parênteses, esse cara aí, ele está chamando já o meu construtor, que é obrigatório ter no nosso código Python por fins de organizações, tá? O Python ele é muito organizado, desde o tab, desde os espaços bem definidos, beleza? E o construtor que já remete um parâmetro self, que através desse self a gente consegue declarar as variáveis aqui dentro do init. O construtor aqui ele serve como se fosse, por exemplo, quem programa na Unity, lá na Unity lá tem uma função antes do start chamada awake, por exemplo, que a gente pode iniciar as variáveis lá antes do início, de fato. Isso significa aqui no Python esse init, tá? Tem esse significado, eu consigo instanciar coisas antes do meu início do programa, basicamente. Isso é feito no início, em que eu instancio a classe. Isso é feito aqui no Python, beleza? Então, se eu quiser chamar o nome aqui dentro do meu construtor, eu tenho que passar por parâmetro. Como é que eu faço, então, o passamento por parâmetro aqui, né? Basicamente, eu faria assim, teria o self de qualquer forma, e eu colocaria ou uma variável aqui chamada nome, ok? Beleza. Esse nome, eu não sei o que seria esse nome, beleza? Porém, eu posso simplesmente dizer que self.nome vai receber agora a variável nome. Isso seria equivalente ao modo set, set é o setters do Java ou do C Sharp, beleza? Porque aqui eu estou passando por parâmetro, um valor. Esse valor não existe, por enquanto, beleza? Porém, eu posso muito bem
printar na tela, já no meu construtor, o valor que eu quero passar. Beleza? Para o usuário. A gente viu como a gente pode escrever, então, o valor na tela. A gente vai escrever com print. Abro parênteses, fecho parênteses. E vou escrever agora aqui o valor dessa variável. Eu não posso escrever o nome, tá? Porque eu não conseguiria um alcance dinâmico. Vamos dizer assim, escrevendo o nome. Esse nome, ok? Lembrando que o intuito aqui é trabalhar de forma dinâmica dentro da nossa classe, para poder, em outro arquivo, poder puxar as informações de uma classe e trabalhar elas em outro arquivo, por exemplo, ou funções, beleza? Para isso, então, eu vou chamar o self.nome, ok? Bom, beleza. Porém, se eu botar o mouse aqui em cima, ou abrir novamente, reparem que ele está pedindo o nome, tá? Um nome qualquer. Esse n está explícito aqui porque ele não sabe que tipo é essa variável. Pode ser qualquer tipo, qualquer valor. Esse lance de qualquer valor a gente sabe muito bem para aqueles que programam na Godot Engine, por exemplo. Ok? Na Godot Engine a gente consegue fazer essas coisas de instanciar coisas, de escrever no construtor, de passar parâmetro, variáveis sem definir um valor, sem definir um tipo para aquela variável, beleza? Isso é possível fazer também aqui no Python, já que a Godot ela puxou o código basicamente conceito do Python nessa questão, ok? Aqui eu vou passar meu nome, simplesmente isso, entre aspas duplas, e vou digitar aqui Eduardo. Beleza? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou executar então esse arquivo e voilà, mostrou para mim a informação Eduardo. Beleza? Ou seja, eu já estou passando por parâmetro. Na hora do construtor, na hora da criação do meu objeto, um valor. Isso é bastante usado, tá? Quando a gente faz cadastro, por exemplo, para não ter que ficar definindo self.tantantan, self.tantantan, por exemplo, e para não definir aqui, por exemplo, main ponto o nome da função, tipo get, para pegar o nome da variável aqui, para não ficar pegando o nome das variáveis, a gente consegue definir já no construtor, tá? Os dados, se for dados fixos, tá? É possível fazer isso, ok? Bom, esse foi o conceito então da classe, do construtor e o instanciamento da nossa classe, beleza? Sabendo disso então, eu vou fazer agora uma coisa que é super importante, tá? Eu vou tirar esse conceito daqui, tá? Eu vou voltar para forma simples, com apenas parâmetro self, tá? O meu nome eu vou tirar daqui, eu vou deixar instanciado apenas assim, ok? Ou, eu vou deixar assim mesmo. Beleza. Agora, o fato de eu ter instanciado o main aqui não torna esse arquivo main.py o meu arquivo principal. Beleza? Vocês têm que entender isso. Simplesmente não torna esse arquivo principal. Porque eu posso abrir várias. Se eu estiver trabalhando com janelas, por exemplo, com interface gráfica, eu posso usar e eu posso abrir sem querer, querendo, tá? Duas janelas na hora de construir minha classe. Porque eu vou estar chamando uma janela principal e se eu tiver outra janela, eu não vou saber qual é o meu main principal.
Então eu vou abrir a outra janela secundária sem querer, querendo, é uma coisa do Python, tá? Só que para evitar isso, a gente tem uma condição que evita multiplicidade do código main, tá? Ou de um código no geral. Para evitar multiplicidade, a gente consegue fazer da seguinte forma: se a gente vir aqui e disser if se underline underline name for igual entre aspas duplas for igual a underline underline main underline underline dois pontos, vou dar um enter, ele fez a tabulação correta. Se eu disser que o nome for igual ao main, esse main aqui é equivalente ao arquivo principal do Python, tá? Ele é que vai declarar que esse main ele é responsável por ser o primeiro arquivo a iniciar na organização do Python, tá? Na hierarquia do Python, beleza? Isso não é uma regra, isso é só questões de organização, beleza? Então, quando vocês virem esse if underline name igual a underline main, significa simplesmente isso, que eu estou dizendo para o Python que esse arquivo main ele é o primeiro arquivo da minha hierarquia toda das classes que estão dentro do Python, da codificação em si, e que esse arquivo vai ser responsável por ser o primeiro arquivo a ser executado dentro dessa hierarquia, tá? Eu posso ter 10.000 classes, beleza? Declarando essa condição, eu sei que eu consigo declarar um arquivo como sendo o principal a ser executado por primeiro no meu programa, ok? Eu posso agora executar um print com uma informação qualquer aqui. Eu posso dizer que classe main está rodando. Eu gosto de usar o print aqui no construtor porque eu consigo saber se a classe está rodando ou não está rodando, se está em funcionamento ou não está em funcionamento, beleza? Então, ao digitar o play aqui, eu consigo saber, olha, a classe main já está rodando, está funcionando a classe main perfeitamente. Se não tivesse, se tivesse alguma coisa errada, digamos, faltou ali um problema, tá? A primeira coisa que ele vai dar um sinalzinho de vermelho aqui. Não tem como não ver, tá? O Python é totalmente organizado nesse ponto. Vou dar um play. Ele já vai dizer para nós aqui, ó, olha, deu problema nessa parte do código aqui, tá? Tenta resolver. Beleza? Bom, esse é o conceito da nossa classe. Beleza? Mas e o módulo? Como é que funciona o módulo? Certo? Vamos ver como é que funciona o módulo agora. Essa é a nossa classe main, esse é o arquivo principal que está rodando. Tá? Eu posso dizer aqui, ó, arquivo principal. Arquivo principal iniciou. Tá? Iniciou, tá? Arquivo principal iniciou corretamente. Beleza. Ok. Nosso arquivo então iniciou corretamente. Tá funcionando. Para que vocês entendam o conceito de módulo, eu já vou utilizar o tkinter
um básico do Tkinter aqui para vocês verem na prática como funciona a situação aqui, beleza? Aqui eu vou criar um outro arquivo. Vou criar um outro arquivo. Eu vou chamar esse arquivo que vai ser um módulo. Vou chamar o arquivo aqui de programa. Programa.py. Esse programa.py a gente pode... Eu vou dizer que ele vai se chamar tipo window mesmo, tá? Window. Window main, tá? Window main. Vai ser a janela principal, basicamente. Esse cara, ele tá fora do meu programa principal, tá? O principal é esse cara aqui. E acabou. Tem a classe principal. E eu tô chamando esse arquivo principal aqui. Ok? Bom, esse arquivo, window main, ele vai ser responsável por uma janela qualquer no nosso código. Para isso, então, eu vou estar importando o tkinter. Para importar o tkinter, a gente utiliza, normalmente eu faço assim, tá? Porque tá na mesma e a gente utiliza todos os recursos do tkinter. É uma biblioteca completa, porém é bem optimizada, basicamente, por dizer assim, tá? Então, por ser optimizada, não tem muita coisa para carregar. A gente chama tkinter. Na versão do Python 3, tá? O nome tkinter, ele é em minúsculo. Na versão 2 do Python, tá? Na versão do Python 2, o tkinter, essa nomenclatura aqui, ela vem com um T maiúsculo, ok? Aqui a gente está no Python 3, tá? E a gente vai ficar assim até eles mudarem novamente. Então, atualmente, na data de hoje, que em 19 de maio de 2023, beleza? É tkinter com T minúsculo, ok? Agora a gente precisa importar todos os componentes desse módulo tkinter, ok? Já começa por aí entender a situação. Eu estou declarando que do módulo tkinter eu vou importar vários recursos, várias classes desse módulo do tkinter, que é um simples arquivo que contém as classes e funções e parâmetros e variáveis, enfim, beleza? Vou dar um import e eu poderia importar aqui, por exemplo, o tk, que seria... Eu poderia importar aqui o tkinter, o tk, que seria responsável pela janela do nosso programa. Eu poderia importar o botão, digamos que eu queira criar um botão. Porém, como a gente normalmente utiliza todos os recursos do tkinter, para fazer um programinha mais ou menos aparentável, então a gente coloca um asterisco para importar tudo, beleza? Lembrando que o tkinter ele já vem com Python no Windows, beleza? Aqui no Linux, às vezes a gente precisa instalar ele com apt, tá? Aí a gente digita lá sudo apt install python-tkinter, tá? Para importar, para instalar esse módulo do tkinter, beleza? Para quem achava que o tkinter sempre vinha junto com o Python, eu também achava, até fazer o BLFS, tá? No meu canal, eu vou deixar aí a descrição do meu canal, o outro canal que eu comecei a fazer, coisa e tal, né? E eu fiz até o final lá que eu consegui fazer, foi vários vídeos, e foi entre 6 a 8 meses que eu fiz o BLFS, tá? Durou tudo isso.
cheguei até a fazer a parte gráfica, inclusive eu utilizei o mesmo gerenciador de janelas aqui, beleza? Só que é muito demorado fazer, é muito sacrificante, precisa de um tempão, precisa de muita gente para estar em cima, beleza? Então eu deixei de lado. Eu não consegui fazer, ou parei numa partezinha lá, mas vale a pena conferir, tá? Para vocês terem noção. Então lá eu aprendi que o Tkinter não vem no Python, tá? Com o Python. Ele é um módulo separado onde a gente consegue compilar esse módulo e unir esse módulo junto ao Python, beleza? Mas o Tkinter em si ele não vem junto com o Python, tá? O Python é o Python e o Tkinter é o Tkinter, beleza? Bom, importamos aqui o Tkinter. Como é que eu faço agora aqui, né? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente da mesma forma que eu fiz no main, basicamente, porque eu quero uma classe. Lembra, eu tô criando um módulo, o window main, que vai ser responsável por gerar nossa janelinha básica, certo? Ok, então eu vou declarar minha classe, tá? Eu vou declarar a minha classe agora, o nome da minha classe. Normalmente o nome da classe é em maiúsculo, tá? Normalmente o nome do módulo é em minúsculo e o nome da classe é em maiúsculo, beleza? Seguindo é um padrão universal basicamente essa situação. Então, window main entre parênteses, dois pontos, eu vou definir o construtor. Então, def, se eu digitar init, tá? Se eu digitar init, ele já vai identificar o parâmetro do construtor aqui, ó. Já vai chamar pra gente aqui o exemplo do construtor. Ele definiu o construtor para nós. Beleza. Eu posso dizer aqui, olha, é, só para fins de teste mesmo, posso dizer que janela principal tá, opa, tá rodando, beleza? Ou eu posso dizer que janela window main principal tá rodando, tá? A janela window main tá rodando, beleza? Definir o construtor para quando chegar na hora eu conseguir ver que agora a minha janela está rodando, beleza? Entendendo então esse conceito da classe, tá? A gente criou um arquivo, salvei aqui com Ctrl S. A gente tem o main, que é o arquivo principal onde a gente vai executar o nosso código por primeiro, tá? Vai ser o primeiro arquivo a ser executado dentro da hierarquia do nosso código. Beleza. E isso é definido com essa condição aqui do underline name, tá? Igual, underline aqui, main. Tá? Estou declarando então que esse arquivo main vai ser de fato o primeiro arquivo a ser executado, evitando duplicidade de código. De código quando se trata também de janelas, né? Tá? Na orientação objeto aqui em si. Ou assuntos relativos. Beleza. Feito isso, então a gente criou um outro arquivo que vai ser responsável pela nossa janela tkinter. Beleza? A gente importou então o módulo tkinter, tá? A gente disse que do módulo tkinter, ó, módulo tkinter. Do módulo tkinter, a gente quer importar todas as classes dentro desse módulo. Beleza. Próximo passo, criamos uma classe, o window main, que vai se tratar da nossa primeira janela basicamente. Seria a nossa janela principal.
Depois de declarar a classe, então, o window main, janela principal, a gente define o construtor, que vai ser importantíssimo para a construção da nossa janela gráfica, ok? Aqui eu só estou chamando por enquanto, estou printando janela, o window main está rodando, tá? Se eu por acaso vier aqui em cima desse arquivo aqui, né, executar o arquivo Python no terminal, não vai me retornar nada, simplesmente isso. E eu vi ali que eu saí do modo virtual, não sei porque eu saí do modo virtual. Eu vou executar aqui então o arquivo window main. A gente executa o arquivo window main com Python e o nome do arquivo, tá? Reparem que ele não me deu nada, absolutamente nada, nenhuma informação, porque eu não instanciei ainda esse window main. Para mim poder instanciar esse window main, digamos que eu queira criar uma janela, sei lá, por exemplo aqui, tá? Vamos vir aqui em utilitários, mousepad. Aqui eu tenho programa, aqui eu tenho um menu, tá? O que fez rodar esse programa está rodando porque eu puxei essa janela dentro do nosso arquivo main, tá? Então o mousepad ele está sendo executado dentro de um arquivo main principal da hierarquia e ele está abrindo para nós o programa em si dentro desse arquivo main. É o mesmo conceito lá no nosso programa. Beleza? Para poder abrir a janela, a gente precisa ir no nosso arquivo main e importar lá dentro a nossa janela. Como é que a gente faz isso? A gente já criou o arquivo, vamos no arquivo main principal. Assim como a gente importou o módulo do Tkinter, agora a gente vai importar o nosso módulo que a gente criou. A gente vai importar o window main.py. Beleza? Ou seja, a gente vai importar o nosso arquivo que a gente criou à parte aqui no nosso sisteminha, no nosso programa. Beleza? Beleza, então eu vou vir aqui, deixa eu dar um espaço aqui de cima, de 2. Segundo a nomenclatura do Python, a gente precisa dar um espaço de 2 entre os blocos de código. Tá? Segundo a nomenclatura do Python oficial atualmente. Tá? Não é uma regra, né? Normalmente, tá? É só uma nomenclatura na qual eles vão definindo as nomenclaturas do Python para não ficar uma coisa, cada um faz uma coisa, beleza? Bom, aqui então eu vou simplesmente dizer, olha, importa o arquivo window main. Beleza. Eu tenho duas opções. Ou eu importo com import, tá? Window main, simplesmente assim. Aqui a gente tem a opção de mudar esse nome do módulo. Se a gente quiser uma nomenclatura mais curta, a gente faz o seguinte, a gente dá um espaço, coloca s, importa o arquivo com esse nome, porém como, como WM. Simplesmente isso. Agora, o nosso módulo window main vai ser conhecido como WM, beleza? Ele já até reconhece aqui como módulo, ok? Ou, como eu costumo a fazer. Normalmente eu costumo fazer assim, já que eu vou ter lá dentro desse meu módulo funções prontas, onde eu vou usar em outros, eu vou reaproveitar em outros arquivos, em outras instâncias do meu programa. Beleza? Se eu vou aproveitar então a classe desse arquivo, eu costumo fazer exatamente como eu fiz aqui utilizando o módulo Tkinter. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Então, from
window main. Eu quero importar desse meu arquivo window main. Eu vou importar simplesmente tudo que tiver lá dentro. Beleza? Importei. Beleza. Agora eu já tenho acesso ao arquivo window main. Ou seja, eu criei um arquivo à parte e agora eu estou importando esse arquivo para dentro do meu arquivo main, que é o arquivo principal, onde a brincadeira começa a rolar. Dentro desse arquivo main, eu tenho uma classe chamada window main. Beleza? Ou seja, somente a importação não vai funcionar, não vai adiantar de nada. Eu preciso instanciar a minha classe agora aqui dentro desse programa. Ok? Logo, para instanciar a nossa classe window main, lembrando que a gente já tem um construtor, quando a gente instanciar construtor, automaticamente ele já vai puxar a mensagem janela window main está rodando, ok? Como é que a gente faz isso? Dentro do nosso arquivo main, a gente vem dentro do construtor do arquivo principal, abaixo aqui do arquivo principal, iniciou corretamente, eu vou instanciar a minha classe. Como é que a gente faz isso? É um conceito aqui bem interessante aqui, tá, pessoal? Como eu estou importando tudo do arquivo, eu posso chamar minha classe de forma direta aqui, tá? Digamos, eu posso chamar minha classe aqui direta, tá? Porém, se por acaso, tá, eu vou dar um comentário aqui. Se por acaso, só por acaso, eu fiz dessa outra forma aqui. Window main. Importei o window main como WM. Ou somente importei o arquivo window main. Para mim poder ter acesso à minha classe, eu tenho que fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou criar então uma variável, aí que a gente vai fazer o uso do self, beleza? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar então o self ponto janela principal. Lembrando, eu não tenho problema nenhum em escrever por extenso, porque escrevendo por extenso a gente consegue entender o que está acontecendo aqui, tá? Se eu começo a reduzir as palavras de forma totalmente avassaladora, como como o informe ali de WM, por exemplo, lembra, a gente vai ter vários e vários arquivos, vários e vários módulos, vários e vários, várias e várias classes, várias e várias funções. Se eu começo a reduzir, eu simplesmente vai chegar um ponto em que eu vou me perder, em que vocês vão se perder e que tudo vai se perder, porque é muita informação. Tá? Estamos falando de códigos de mais de 1000 linhas por módulo, por classe, beleza? Às vezes é bem extenso a situação. E aí, às vezes, a gente consegue se perder nisso. Para evitar isso, então, eu procuro sempre escrever de forma extensa para, quando eu bater o olho na variável, eu sei exatamente o que ela se trata. Outra forma de se fazer isso seria simplesmente botando aqui, ó, classe janela, tá? Eu sei que essa variável faz referência à classe da janela, beleza? Eu poderia fazer isso.
ok? Então, eu peguei meu arquivo principal e eu vou instanciar agora a minha classe. Se eu fiz dessa forma aqui, import window main, eu preciso pegar esse meu arquivo, eu preciso acessar a classe dentro desse meu arquivo com um ponto. Quando a gente digita um ponto, a gente começa a ter acesso a tudo que aquele arquivo possui. Logo, a gente tem acesso à nossa classe, tá? Window main, beleza? E aí a gente tem acesso à nossa classe window main e a gente instanciou a nossa classe. Só que fazendo assim fica bem extenso, beleza? Por isso então eu costumo a fazer isso aqui, ó. Tá? Se a minha classe vai ser uma classe simples, eu simplesmente instancio tudo já que tem nela no começo. Assim eu evito usar o arquivo, o nome do arquivo, ponto, o nome da classe. Lembrando vocês, primeiro é o nome do módulo, os ponto e depois é o nome da classe. O nome do módulo é em minúsculo, o nome da classe começa com um maiúsculo. Beleza? É um padrão de programação isso aqui, universal basicamente. Beleza? Agora que eu estou importando tudo do meu arquivo, inclusive a classe, eu não me preocupo mais com um arquivo aqui chamando minha classe. Eu simplesmente digo o nome da minha classe aqui. Se fosse uma função, eu diria o nome da função. Não tem problema nenhum. Instanciei a minha classe da janela principal. Se eu vier aqui executar, vamos ver o que vai acontecer. A gente conseguiu instanciar então a janela principal do nosso programa. Por isso que é importante usar o print, porque a gente consegue debugar de forma mais fácil o nosso programa, beleza? Então a cada janela eu costumo normalmente fazer isso. A gente instanciou então, a gente executou o arquivo principal. Dentro do arquivo principal a gente instanciou a classe janela. E agora nossa classe janela está rodando. Beleza. Se a classe está rodando, o arquivo main, eu estou dizendo que eu vou rodar o arquivo main por primeiro. Vai ser o primeiro arquivo a rodar na minha hierarquia de arquivos aqui. Beleza? O main vai ser o primeiro, devido à condição que eu defini aqui. Posso ter vários main? Sim, mas aí o código vai ficar duplicado, as janelas vai ficar duplicada, não tem por que fazer duplicação de código. Para evitar isso, a gente forma essa condição do nome, informando que o main tá o nome underline underline main underline underline, significa que esse arquivo aqui é o arquivo principal, tá? Esse main aqui, ele não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com o nome do arquivo aqui, tá? Esse nome underline underline main significa que esse arquivo aqui, independentemente do nome que tiver aqui, tá? Significa que esse arquivo vai ser o primeiro arquivo a ser executado na minha hierarquia do programa, beleza? É isso que significa. Agora aqui dentro do window main, eu posso então começar minha janelinha. Como é que eu começo a minha janelinha aqui? Da seguinte forma. A gente vem aqui através do self no construtor. A gente pode dizer o seguinte: self ponto janela main, ou como é a primeira janela do resto do nosso programa, a gente pode fazer o seguinte: uma nomenclatura que o pessoal usa como é a primeira janela, normalmente a gente usa root, tá?
Então eu posso dizer self.root. Esse root é de raiz, tá? É o primeiro arquivo na raiz aqui do meu programa. Essa janela é a primeira janela do meu programa. Então, estou criando uma variável chamada .root com self, ou seja, agora eu consigo passar entre as funções esse self e consigo trabalhar de forma dinâmica essa minha variável. Beleza? Se eu usasse apenas a variável root, essa variável root ficaria limitada apenas no meu construtor. Quando eu quero acessar em todo o meu arquivo, trabalhando a variável, beleza? A gente coloca então um self, chama o self por parâmetro, né? Passagem de valores, parâmetro aqui. Passagem de valores aqui no Python normalmente pode ser nulo, tá? Ele não diz que tem que ter um valor explícito, como em algumas outras linguagens, isso é bem legal. Ok? Esse none, esse apontamento para nenhum retorno, isso aqui é como se fosse o nosso void, tá? A gente pode ter esse none ou a gente pode tirar esse none, tá? Se quiser. Como ele segue um padrão aqui, eu deixo no padrão, beleza? Então, self.root. Vamos agora criar nossa janelinha, primeira janelinha. Vou fazer ele receber então a nossa janela. Como eu tinha comentado anteriormente, no Tkinter, a janela ela possui uma classe. Essa classe se chama TK. Toda vez que eu quero instanciar, pegar uma janela, criar uma janela no Tkinter, a gente usa a classe TK. Para instanciar essa classe, a gente viu como a gente pode instanciar a classe já no arquivo main. A gente vai procurar a estrutura. É assim que a gente instancia então uma classe. Vamos fazer basicamente a mesma coisa aqui, só que a classe dessa vez é TK. Então, a gente pode digitar aqui TK entre parênteses. Pronto. A gente construiu uma janelinha, beleza? Porém, para a janelinha poder ficar rodando nesse programa, a gente precisa definir uma outra função para ela ficar em loop, beleza? Então, para declarar isso, a gente instanciou a nossa classe guardando os valores da janela criada na variável root. Agora a gente vai usar o root para tudo que tem a ver com a nossa janela principal, tá? Para deixar a janela rodando no sistema, a gente utiliza o seguinte comando aqui, tá? Self, vamos utilizar a variável que está com a janela, root.mainLoop, tá? O mainLoop é uma função. Como é que eu sei que é uma função? Toda vez que tiver esse quadradinho aqui roxo, é uma função. Toda vez que tiver esse conchetes e esse azulzinho, é uma propriedade, tá? Uma propriedade é uma variável e um método é igual a uma função, tá? Conceitos diferentes de diferentes programações. Enfim, que se tratam da mesma coisa aqui, tem o mesmo significado, basicamente. Ok? Pronto. Se é uma função, então abro parênteses e fecho parênteses. Beleza. Eu posso ter vários programas rodando. E aqui ele está me dizendo que o parâmetro aqui eu posso definir um parâmetro. Eu posso declarar um n aqui, ou eu posso digitar um valor já direto para ele. Ou, como é a primeira janela,
eu posso definir simplesmente o parâmetro vazio. Por quê? Porque ele está retornando um void, tá? Se aqui tivesse algum outro tipo de retorno, eu teria que colocar um parâmetro por valor aqui para passar o valor no construtor dessa classe main_loop. Como ele está apontando para um vazio, o none aqui significa vazio, tá? Nenhuma informação é precisa colocar. Então eu posso deixar essa minha função aqui vazia, ok? Beleza. Se eu for aqui no main e executar agora, eu vou salvar aqui. Antes de tudo, eu vou selecionar uma opção aqui para não ter que ficar salvando o tempo todo. O VS Code tem uma função chamada salvamento automático. Isso no dia a dia é muito. É, olha, é a melhor função que eles têm aqui, tá? É a melhor opção de função que eles têm. Com certeza é o salvamento automático. Isso facilita demais na programação e agiliza demais não ter que ficar salvando o tempo todo. Com a opção então selecionada, agora todo o código que eu digitar aqui, ele vai salvar automaticamente. Beleza? Beleza, ó, já salvou. Vou vir aqui. Como eu instanciei, então minha janela principal, eu vou vir aqui e vou dar um play. Dando play, ela já abre para nós então uma janelinha simples, tá? Em tkinter, tá? Em TK. O tkinter, a biblioteca principal do tkinter, que constrói todo o sistema do tkinter, ela é baseada numa linguagem chamada TCL, ok? É uma linguagem bem antiga. TCL ela é basicamente parente lá do C, beleza? Mas ela é ela torna, eu posso dizer que o tkinter ele é extremamente leve por ser simples e é muito rápido. Então, quando vocês fizerem um programa em tkinter, simplesmente vocês vão clicar e o programa vai rodar numa boa, muito rápido, não vai pesar nada na memória, beleza? É bem tranquilo essa parte aí. Ok. Ainda aqui então, a gente viu então, a gente instanciou a classe TK, que é responsável pela janela. A gente definiu então que essa janela vai ficar rodando no nosso computador, né, no nosso programa. Eu vou definir aqui por último então, só para finalizar, o título. Ponto. Root. Root que possui todas as propriedades dessa classe da janela. Para definir o título, a gente coloca ponto e a gente tem acesso a todas as propriedades e funções da classe TK, beleza? E uma dessas funções é título. Então, title, beleza? A gente tem a função title. Nesse caso aqui, ela espera basicamente um parâmetro, tá? A gente coloca title, a gente pode definir o título, então. A gente pode definir o título da nossa janela, tá? Ele está pedindo uma string, ó, reparem, ó, ele está pedindo um retorno em string. Então aqui eu preciso passar por parâmetro uma variável string, porque ele pede o retorno de uma string no nosso programa que está sendo executado. Beleza? Vou colocar aqui primeira janela. Beleza? Eu vou continuar aqui. Eu vou digitar então o seguinte: eu quero o tamanho dessa janela seja de um tamanho x. Self.root.geometry, abro parênteses, fecho parênteses, entre aspas duplas, porque é uma string também, eu vou botar as proporções, a dimensão dessa minha janela.
Eu vou dizer que essa minha janela vai ser 800, ou eu posso definir aqui, sei lá, vai ser 500 por, a gente coloca um x, 500 por 600, beleza? Beleza. Agora, se eu vier aqui no main, lembrando que eu preciso executar o main, se eu executar o window main não vai acontecer nada. Eu preciso selecionar o main, porque ele é o arquivo principal. Vou vir aqui e vou executar então com play. Ele vai executar aqui para nós as definições do que a gente instanciou na classe main. No caso, a primeira janela. Beleza? E aqui a gente tem então a nossa primeira janela em tkinter, basicamente. Beleza? Bom, isso foi para finalizar. Eu espero que vocês tenham entendido bem o conceito de módulos, classes, funções. Tá? Funções. A gente viu a função do construtor. Porém, o construtor, conforme a gente vai passando os parâmetros aqui no construtor, ele vai ficando muito enxuto. E isso é uma forma errada de fazer as coisas. Beleza? A forma correta de fazer as coisas aqui é através de funções. Lembrando que a gente está na orientação objeto. Beleza? Para criar essa janela em si, a gente pode definir aqui uma função, digamos, mostrar janela. Digamos que eu queira isso. Beleza? Com def. Ou a gente pode dizer ui janela. Tá? Digamos que eu queira esse nome aqui para minha função. Beleza? Entre parênteses, dentro dos parênteses, então, se eu quero ter acesso à variável root, que possui as propriedades do TK, a gente coloca então o self aqui dentro. Dois pontos. Como ele está com o sinal aqui de underline erro, ele vai dar erro. Para evitar isso, logo de cara, eu já coloco dou um espaçamento aqui, um enter, dois enter e coloco o pass, só para evitar o erro. Se por acaso eu for executar e esquecer dessa função aqui em aberto, beleza? Agora aqui, então vamos começar a fazer o certo, que é eu vou tirar esse código daqui, beleza? Eu posso simplesmente, deixa eu ver, eu posso deixar o main loop, que ele vai ficar constantemente rodando, ou eu posso pegar todo esse código aqui, nada impede isso, e colocar aqui dentro. Beleza? Porém, em prática, tá? A prática nossa aqui é importante a gente seguir uma nomenclatura aqui, umas regrinhas, tá? Aqui dentro do construtor, ele é conhecido por ser construtor por inicializar todos os parâmetros variáveis que a gente tiver por primeiro, ok? Isso inclui variáveis de classe. Então, sempre que a gente for iniciar alguma coisa, uma variável, por exemplo, um contador em zero, a gente vai criar uma variável aqui contadora em zero, aqui dentro do construtor, por exemplo. Beleza? Sempre que a gente for, então, inicializar alguma coisa, a gente vai colocar dentro do construtor. Nesse caso, a gente vai inicializar a nossa variável de classe. Beleza? Isso aí. Como a gente pode definir que logo de cara a gente quer que o programa fique rodando o tempo todo sem parar, a gente poderia colocar o main loop também aqui dentro. Beleza?
Mas como o main loop a gente pode deixar também aqui dentro da função que a gente acabou de criar, tudo vai rodar numa boa, beleza? Só que aqui no construtor eu preciso chamar a UI janela para poder rodar a janela. Ou então agora eu poderia simplesmente vir aqui no meu self.janela principal, self.janela principal, ponto, e chamar aquela função da janela, beleza? Para ela rodar, simplesmente isso. Ou melhor ainda, tá? Fazendo aqui que nem no nosso amigo Java, aí eu posso dizer que, olha, vou criar uma função aqui chamada show ou mostrar janela. Vou mostrar a janela. Ao mostrar a janela aqui, então, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar agora o meu construtor dali e fazer dessa forma aqui, por exemplo, se eu quiser. É somente mostrar, construir a janela logo quando inicializar ali. Basicamente vai dar na mesma coisa, beleza? Na verdade, a forma como a gente vai criar depende do que a gente vai querer, da nossa organização. Se eu instanciei então minha classe, agora eu posso ter uma função lá que eu vou mostrar uma janela, a janela principal. Beleza. Ele não precisa de um retorno. Ok. Vamos executar aqui o main. E taran, também abriu a nossa janela, beleza? Assim então a gente mostra a nossa primeira janela. É importante vocês entenderem esse conceito. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar aqui. A gente aprendeu então o conceito dos módulos, tá? A gente aprendeu como chamar um módulo, importar as classes dentro desse módulo, que um módulo é um arquivo. Dentro desse arquivo vai ter classes, funções e variáveis. A gente está importando tudo isso. A gente criou uma classe main, a gente declarou com esse comandinho aqui que esse arquivo, o main, vai ser o arquivo principal, vai ser o primeiro arquivo que vai ser executado na nossa hierarquia. Quando isso aqui, ele vai agir quando a gente for fazer a buildagem final, quando a gente for transformar o nosso programa num executável para passar adiante para as pessoas, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Tenha em mente como funciona. Beleza? E a gente criou então nossa primeira janela. No próximo vídeo, esse aqui ficou grandão. No próximo vídeo, a gente vai começar nosso projeto da calculadora. De fato, para mim poder usar a calculadora aqui dentro do modo estável do Debian. Beleza? Vou fazer isso aqui funcionar. Certinho? Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido o último conteúdo básico. Lembrando, isso aqui é básico. Tá? Os 4 vídeos ou 3 vídeos. Os 4 vídeos, eu acho. Tá? Que eu passei aqui do Python. É extremamente importante. Tá? Mas tudo que a gente for fazer agora na calculadora, lembra que a gente já fez isso lá no Shell Script. A gente só está agora tornando possível um contato maior com o programa. Ou seja, a gente está humanizando esse programa para poder passar esse programa para outras pessoas. Porque digamos que tem essa carência, né? E a gente precisa interagir com o programa nesse nível, computador e homem, digamos, tá? Exatamente como qualquer programa aqui, por exemplo, o mousepad. Tá? A gente tem essa necessidade de executar o mousepad e ele abrir para nós. E a gente interagir com ele. Beleza? Beleza. Lembrando que programação, a gente
começa a aprender conforme a gente começa a repetir, tá? Programas, tá? Como a gente começa, primeiro a gente precisa entender a lógica de programação, tá? Isso é o básico. Da lógica de programação a gente precisa resolver problemas. Tem um problema comum, um problema em que a gente precise programar, e através do programa a gente consegue criar passos para resolver um determinado problema. É isso que significa programação. Beleza? Não é tipo nenhum parque de diversão e nem questões de ser gênio ou ser perito ou ser especialista ou ser generalista, não se trata nada disso. Se trata de resolver um determinado problema com passos lógicos. Beleza? Isso é programação. E é programação na veia. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês desde o Shell Script. Beleza? E por tabela, na prática, então vocês vão entender que a gente iniciou numa programação Shell Script, a gente aprendeu uma linguagem e agora a gente está em outra linguagem fazendo a mesma coisa, que é uma calculadora funcional, só que no Python ele me permite fazer o programa completo, beleza? Tem essa diferença, somente é essa diferença além da sintaxe do programa que ele oferece, ok? Para programar, então, a gente precisa de um tempo até conseguir desenvolver um certo raciocínio. Às vezes, a gente vai pegar uns programas literalmente fuleiro. A gente vai ter soluções que vão vir rápida na nossa cabeça. Outras vezes, a gente vai ter soluções que vão demorar até um mês para que a gente consiga pensar numa solução do além para resolver nosso problema. Tá? Isso já aconteceu comigo. Tenho certeza que aconteceu com várias pessoas também, tá? E lembrando que eu não estou falando de pegar, colar, copiar e colar. Estou falando de criar uma coisa do zero, de fato. Beleza? Quando vocês chegarem nesse ponto, vocês vão ver do que eu estou falando. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado agora de fato. No próximo vídeo, então, a gente vai começar na calculadora. E eu não vou me preocupar, então, em explicar a parte do Tkinter, nem classe. Eu vou fazendo o programa, explicando o básico e tocando em frente. Beleza? Então até o próximo vídeo. Falou e fui!